Existe um momento logo ao acordar em que tudo ainda está em silêncio do lado de fora, mas dentro da sua mente já existe movimento. Pensamentos começam a surgir sem pedir permissão. Preocupações aparecem antes mesmo de você sair da cama. E o que deveria ser um novo começo já começa pesado. Você tenta ignorar, tenta se distrair, tenta seguir o dia. Mas aquela sensação continua. Um aperto leve, uma inquietação constante, como se algo estivesse fora do lugar. Isso não acontece por acaso. A forma como sua mente começa o dia define como você vai viver as próximas horas. Se o início é dominado por ansiedade e medo, o restante do dia tende a seguir o mesmo padrão. Mas existe uma forma de interromper esse ciclo. O Salmo 27 não foi escrito apenas para momentos difíceis. Ele foi dado como uma direção para a mente. Uma forma de reposicionar seus pensamentos, fortalecer sua confiança e substituir o medo por segurança. Hoje, você não vai apenas ouvir palavras. Você vai reorganizar sua mente. Você vai sair de um estado de inquietação para um lugar de estabilidade. Mas antes de acalmar a mente, você precisa reconhecer o que está acontecendo dentro dela. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Você acorda, mas parece que já está esgotado. Não porque fez esforço físico, mas porque sua mente já começou o dia trabalhando sem parar. Pensamentos se acumulam rapidamente. O que você precisa fazer, o que pode dar errado, o que ainda não foi resolvido. Tudo aparece ao mesmo tempo. E isso cria uma sensação de sobrecarga antes mesmo do dia começar de verdade. Muitas pessoas acreditam que isso é normal, que faz parte da rotina, mas não foi assim que sua mente foi criada para funcionar. Esse estado constante de aceleração não é produtividade, é desgaste. Quando a mente acorda já cansada, você começa o dia reagindo, não conduzindo. Você perde clareza, perde foco, perde paz. E quanto mais isso se repete, mais esse padrão se fortalece. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Se esse padrão foi criado, ele também pode ser interrompido. E o primeiro passo não é lutar contra todos os pensamentos, é entender o ciclo que faz eles se repetirem. Porque no próximo momento você vai perceber algo importante. A ansiedade da manhã não começa naquele dia. Ela vem de um ciclo que você ainda não quebrou. Agora você começa a perceber que isso não acontece só hoje. Existe um padrão se repetindo. A mente acorda, corre para os mesmos pensamentos, revive as mesmas preocupações e entra no mesmo estado de tensão. Esse é o ciclo invisível da ansiedade. Ele não depende do que está acontecendo no momento. Ele se alimenta do que ficou guardado do dia anterior, das preocupações não resolvidas, das expectativas que você carregou para o dia seguinte. A mente não começa vazia. Ela continua de onde parou. E por isso, logo ao acordar, os pensamentos já vêm prontos, como se estivessem esperando apenas você abrir os olhos para começar. Isso faz com que você não viva o presente. Você já começa o dia reagindo a algo que ainda nem aconteceu. E o mais importante, quanto mais você repete esse ciclo, mais automático ele se torna. Você já percebeu como às vezes nem precisa pensar muito para se sentir ansioso? Isso acontece porque o caminho já está formado dentro da sua mente. Mas aqui está a chave. Se foi aprendido, pode ser desaprendido. Você não precisa continuar vivendo nesse padrão. Você pode interromper esse ciclo antes que ele ganhe força. E no próximo passo, você vai entender por que o medo encontra ainda mais espaço justamente no início do dia. Existe uma razão para o medo aparecer com mais intensidade logo ao acordar. Não é coincidência, é vulnerabilidade. Quando você desperta, sua mente ainda não está totalmente direcionada. Ela está mais aberta, mais sensível, mais suscetível ao primeiro tipo de pensamento que assumir o controle.
Se esse primeiro movimento for de preocupação, o medo encontra espaço. Ele cresce rápido porque não encontra resistência. É como um terreno que ainda não foi preparado. Qualquer semente que cair ali começa a se desenvolver. E o problema não é apenas o medo em si, é o efeito que ele gera ao longo do dia. Ele influencia suas decisões, altera sua percepção, faz você enxergar problemas maiores do que realmente são. E quando você não percebe isso, acredita que está reagindo à realidade, quando na verdade está reagindo a um estado interno que começou logo pela manhã. Mas existe uma forma de mudar isso. Você pode decidir qual será o primeiro pensamento que governa sua mente. Você pode assumir esse controle antes que qualquer outro pensamento se estabeleça. E é aqui que o Salmo 27 começa a fazer sentido. Porque no próximo passo, você vai entender o que acontece quando você não assume esse controle desde o início. Quando você não assume o controle da sua mente no início do dia, algo automático acontece. O controle não fica vazio, ele é ocupado. E na maioria das vezes, quem ocupa esse espaço primeiro são os pensamentos de preocupação, dúvida e medo. Sem direção, a mente segue o caminho mais fácil. E esse caminho quase sempre leva para aquilo que mais te preocupa. Isso afeta tudo. Você começa o dia com menos clareza. Pequenas situações parecem maiores. Decisões simples se tornam difíceis. A ansiedade aumenta sem motivo proporcional. E o mais perigoso é que isso vai moldando o seu comportamento ao longo do dia inteiro. Você reage mais do que age, evita mais do que enfrenta. Pensa mais no que pode dar errado do que no que pode dar certo. Isso não é falta de capacidade, é falta de direção mental. Mas aqui está a virada. Você pode assumir esse controle antes que qualquer pensamento domine. Você pode escolher o que governa sua mente logo no início. E é exatamente aqui que o Salmo 27 deixa de ser apenas um texto e se torna uma ferramenta prática. No próximo passo, você vai entender como usar esse salmo para reorganizar sua mente de forma consciente. Agora você entra em um nível mais profundo. O Salmo 27 não é apenas uma oração para repetir. Ele é uma reprogramação para a sua mente. Tudo o que você pensa ao acordar começa a definir o seu dia. E se você não escolher conscientemente o que vai ocupar a sua mente, ela será preenchida automaticamente pelo que te preocupa. Mas quando você declara o Salmo 27, você interrompe esse fluxo. Como está escrito no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Perceba o impacto disso. Você não está apenas lendo, você está substituindo o medo por uma verdade mais forte. Você está dizendo à sua mente, existe luz onde antes havia confusão. Existe segurança onde antes havia incerteza. E isso muda o ponto de partida do seu dia. Sua mente deixa de começar reagindo ao medo e passa a iniciar posicionada na confiança. Esse é o segredo. Não é eliminar todos os pensamentos negativos, é ocupar o espaço com algo maior do que eles. E quando isso se torna prática diária, sua mente começa a responder de forma diferente. No próximo passo, você vai aprofundar essa verdade e entender como essa luz e essa segurança se manifestam de forma real dentro de você. Agora você precisa permitir que essa verdade desça da sua mente para dentro de você. Não como informação, mas como convicção. Quando o Salmo 27 declara que Deus é luz, ele está falando sobre direção. Luz revela o caminho, remove a confusão, traz clareza para aquilo que antes parecia incerto. Isso significa que você não precisa começar o dia perdido, tentando entender tudo ao mesmo tempo. Existe uma direção sendo liberada para você, passo a passo. E quando diz que Deus é fortaleza, está falando de segurança.
Não uma segurança baseada nas circunstâncias, mas uma estabilidade interna que não depende do que está acontecendo ao seu redor. Isso muda sua forma de reagir. Você não entra mais em desespero diante do desconhecido. Você não se deixa dominar pelo que ainda não aconteceu, porque existe uma base firme dentro de você. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você tentou encontrar essa segurança apenas nas situações externas, esperando que tudo estivesse resolvido para então ter paz? Essa lógica precisa ser invertida. A segurança vem primeiro, as circunstâncias são enfrentadas depois. E quando essa verdade se estabelece, sua mente começa a desacelerar. No próximo passo, você vai aprender como interromper imediatamente qualquer pensamento de medo antes que ele tome espaço. Agora, você vai assumir uma posição ativa diante da sua mente. Pensamentos de medo não podem mais entrar e permanecer sem confronto. O primeiro passo é reconhecer com rapidez. Assim que um pensamento gerar inquietação, você identifica: isso não me traz paz, isso não vem de Deus. O segundo passo é interromper. Não permita que o pensamento continue se desenvolvendo. Não analise, não alimente, não prolongue. Você corta no início. O terceiro passo é substituir. Você não deixa espaço vazio. Você declara uma verdade maior. Diga com firmeza: Deus é a minha luz. Eu não caminho em confusão. Deus é a minha segurança. Eu não serei dominado pelo medo. Como está escrito no Salmo 27, versículo 1, você reafirma essa verdade até que ela se torne mais forte do que qualquer pensamento contrário. E isso precisa se tornar um reflexo automático. Com o tempo, sua mente aprende um novo padrão. Pensamentos de medo não encontram mais espaço para crescer. Você deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que direciona. E isso traz liberdade. No próximo passo, você vai entrar em um momento prático de oração para silenciar sua mente e desacelerar seus pensamentos. Agora você não vai apenas entender, você vai experimentar. Este é o momento de desacelerar por dentro e reorganizar o que está fora de ordem na sua mente. Feche os olhos por um instante e concentre sua atenção. Não tente controlar todos os pensamentos, apenas direcione. Deus, neste momento, eu coloco diante de Ti tudo o que está ocupando minha mente, cada preocupação, cada pensamento repetitivo, cada sensação de inquietação. Eu reconheço que não preciso carregar isso sozinho. Como está escrito no Salmo 27, versículo 1, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu não preciso viver em confusão. Eu não preciso viver dominado pelo medo. Agora eu entrego o controle da minha mente. Silencia o que não vem de Ti. Organiza meus pensamentos. Traz clareza onde existe dúvida. Traz calma onde existe agitação. Que toda ansiedade perca força agora. Que toda inquietação seja substituída por paz. Eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho começar este dia com a mente alinhada em Ti. Permaneça nesse estado por alguns segundos. Perceba sua respiração desacelerando, sua mente se organizando, seu coração encontrando um ritmo mais leve. Isso é o começo. E no próximo passo, você vai entender como essa paz se transforma em coragem para enfrentar o seu dia. Agora que sua mente começou a desacelerar, algo novo pode surgir dentro de você. Não é a ausência total de medo, é algo mais forte do que ele. Coragem não é não sentir nada. Coragem é agir mesmo quando existe incerteza, porque existe confiança. Quando o Salmo 27 declara confiança em Deus, ele não ignora os desafios. Ele estabelece uma base maior do que eles. Isso significa que você não precisa esperar o medo desaparecer para seguir. Você pode avançar sustentado por algo mais sólido. A confiança muda a forma como você enxerga o dia. Aquilo que parecia grande começa a perder força.
Aquilo que parecia impossível começa a ser enfrentado com mais clareza. Você não foge, você se posiciona. Como está escrito no Salmo 27, versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Perceba o nível dessa declaração. Não é sobre ausência de oposição, é sobre estabilidade interna. E é isso que começa a se formar dentro de você agora. No próximo passo, você vai aprofundar ainda mais isso, entendendo quem você se torna quando sua mente está alinhada com essa verdade. Agora, você precisa consolidar algo que sustenta tudo o que foi construído até aqui. Sua mente só se mantém firme quando sua identidade está definida. Se você não sabe quem é, qualquer pensamento ganha força, qualquer situação te abala, qualquer medo encontra espaço. Mas quando você entende quem você é em Deus, sua mente deixa de ser instável. Você não é alguém vulnerável tentando sobreviver ao dia. Você é alguém guardado, direcionado e sustentado. Isso muda completamente sua postura. Você não reage mais com insegurança. Você responde com firmeza. Você não se vê mais como alguém exposto. Você se vê como alguém protegido. Como está escrito no Salmo 27, versículo 5, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no secreto do seu tabernáculo, me esconderá. Isso revela identidade. Você pertence a um lugar de proteção, e quando essa verdade se estabelece, sua mente começa a se alinhar naturalmente. Pensamentos de medo perdem força, porque não combinam mais com quem você se tornou. Agora você não está apenas tentando se acalmar. Você está vivendo a partir de uma nova base. E no próximo passo, você vai agir com autoridade para quebrar diretamente a ansiedade que tenta voltar. Agora você não apenas reconhece a ansiedade, você se posiciona contra ela. Deus, neste momento, eu coloco diante de ti tudo aquilo que tem gerado inquietação dentro de mim. Pensamentos acelerados, preocupações constantes, medos que tentam voltar. Eu não aceito viver dominado por isso. Como está escrito no Salmo 27, versículo 1, Tu és a minha segurança. Eu não serei controlado pela ansiedade. Eu não viverei sob medo. Agora eu declaro, toda ansiedade perde força dentro de mim. Toda inquietação é quebrada. Todo pensamento repetitivo que não vem de ti é interrompido. Minha mente se alinha com a tua verdade. Traz ordem onde existe confusão. Traz equilíbrio onde existe excesso. Traz paz onde existe pressão. Eu escolho confiar em ti acima do que sinto. Eu não sou guiado pelo medo. Eu sou guiado pela tua presença. Permaneça por alguns instantes nessa consciência. Sinta o peso sendo removido. Perceba o espaço que se abre dentro de você. Isso não é apenas um momento, é um posicionamento. E no próximo passo, você vai entender algo essencial. Você tem mais controle sobre seus pensamentos do que imagina. Agora você precisa assumir uma verdade que muda tudo. Você não é obrigado a aceitar tudo o que passa pela sua mente. Pensamentos chegam, mas você decide quais permanecem. Muitas vezes, a ansiedade cresce porque a pessoa acredita que não tem controle, que precisa lidar com tudo o que surge. Mas isso não é verdade. Você pode filtrar. Quando um pensamento gera medo, você reconhece e rejeita. Quando gera confusão, você não desenvolve. Quando não traz paz, você não aceita como verdade. Isso exige prática, mas é possível. Sua mente não é um lugar sem direção. Ela pode ser conduzida. Como está escrito em Filipenses 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Isso é direção clara. Você escolhe o que ocupa sua mente. Você decide o que ganha espaço. E quanto mais você pratica isso, menos a ansiedade encontra lugar. Você deixa de ser dominado e passa a governar. No próximo passo, você vai entender que sua mente não é fixa. Ela pode ser treinada para viver em paz.
Agora, você precisa enxergar sua mente de uma forma diferente. Ela não é algo fixo, imutável. Ela é um ambiente que pode ser moldado. Tudo o que você repete, você fortalece. Tudo o que você alimenta, cresce. Se a ansiedade se tornou frequente, não foi de um dia para o outro. Foi construída por repetição de pensamentos, padrões automáticos e falta de direção. Mas isso também significa algo poderoso. Pode ser reconstruído. Você pode treinar sua mente para responder de outra forma, para desacelerar mais rápido, para rejeitar o medo com mais facilidade, para permanecer em paz por mais tempo. Isso não acontece por acaso, é prática diária. Pequenas decisões ao longo do dia começam a mudar o padrão. O que você declara, o que você pensa, o que você escolhe manter dentro de você. E com o tempo, o que antes era difícil se torna natural. Sua mente deixa de ser um lugar instável e se torna um ambiente seguro. Como está escrito em Romanos 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é processo, isso é construção. E você já começou. No próximo passo, você vai entender o papel essencial da presença de Deus para manter essa estabilidade emocional ao longo do dia. Agora você precisa entender o que sustenta tudo isso ao longo do dia. Não é apenas técnica, não é apenas disciplina mental, é presença. Sem a presença de Deus, a mente até pode se organizar por um momento, mas não se sustenta por muito tempo. As pressões voltam, os pensamentos retornam, a ansiedade tenta ocupar espaço novamente. Mas quando você mantém a consciência de que Deus está presente, algo muda. Você não enfrenta o dia sozinho, você não precisa carregar tudo por conta própria. A presença de Deus funciona como um ponto de equilíbrio constante. Quando algo tenta te desestabilizar, você volta para esse lugar. Como está escrito no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso revela permanência. Não é um momento isolado, é um estilo de vida. E quando essa presença se torna constante, sua mente encontra estabilidade. Você não oscila com qualquer situação. Você não se perde em qualquer pensamento. Existe um centro dentro de você que permanece firme. E no próximo passo, você vai perceber como essa presença se traduz em algo concreto, a paz que começa a dominar o seu interior. Agora, você começa a experimentar algo que não pode ser forçado, a paz. Mas não uma paz superficial, momentânea, que depende de tudo estar certo. É uma paz que nasce do alinhamento. Quando sua mente se alinha com a verdade, quando seus pensamentos são direcionados, quando sua confiança está posicionada, a paz surge como consequência. Ela não precisa ser buscada diretamente. Ela aparece quando tudo dentro de você começa a entrar no lugar. Isso muda completamente sua forma de viver. Situações que antes te tiravam do equilíbrio já não têm o mesmo impacto. Pensamentos que antes dominavam agora são filtrados com mais facilidade. Você percebe uma diferença clara. Existe mais silêncio dentro de você, mais estabilidade, mais clareza. Como está escrito em Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Perceba a conexão. Mente firme, paz constante. Isso não depende do que está fora. Depende do que foi estabelecido dentro. E agora que essa paz começa a se formar, você precisa aprender a começar o seu dia sustentando esse estado. No próximo passo, você vai entrar em uma oração prática para iniciar o seu dia com equilíbrio e direção. Agora você vai estabelecer o tom do seu dia de forma intencional. Deus, neste início de dia, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer preocupação, eu escolho alinhar minha mente contigo. Eu não vou permitir que a ansiedade defina o meu ritmo.
Eu não vou permitir que o medo influencie minhas decisões. Como está escrito no Salmo 27, versículo 1, Tu és a minha luz. Guia meus pensamentos, direciona minhas escolhas, traz clareza para tudo o que eu precisar enfrentar hoje. Eu entrego a Ti cada detalhe deste dia, o que eu sei e o que eu ainda não sei, o que está sob meu controle e o que não está. Estabelece equilíbrio dentro de mim, que minha mente permaneça firme, que meu coração permaneça em paz, que minhas atitudes reflitam confiança. Eu escolho começar este dia com direção, não com pressa, com paz, não com ansiedade, com confiança, não com medo. Permaneça por alguns segundos nessa decisão. Perceba como o seu interior começa a se ajustar antes mesmo do dia acontecer. Isso muda tudo. E no próximo passo, você vai aprender como manter essa proteção mental, mesmo quando o dia começar a exigir mais de você. Agora você precisa levar essa estabilidade para além deste momento, porque não é difícil ter paz aqui. O desafio é manter essa paz quando o dia começa a acontecer. Situações surgem, demandas aumentam, imprevistos aparecem, e se você não estiver atento, sua mente pode voltar ao padrão antigo. Mas agora você tem direção. Você não precisa reagir automaticamente. Você pode pausar, perceber e escolher. Durante o dia, volte ao que você estabeleceu. Traga à memória as declarações que fez. Reforce sua confiança sempre que sentir a mente acelerar. Não espere a ansiedade crescer para agir. Interrompa no início. Pequenas pausas fazem diferença. Uma respiração consciente, uma breve oração, uma declaração silenciosa já são suficientes para recalibrar sua mente. Isso mantém sua proteção ativa. Você não precisa se desconectar do que está acontecendo ao seu redor. Você precisa permanecer conectado ao que foi estabelecido dentro de você. E com o tempo, isso se torna natural. Sua mente começa a permanecer estável, mesmo em ambientes de pressão. E no próximo passo, você vai reconhecer sinais claros de que a ansiedade está perdendo força dentro de você. Agora, você começa a perceber mudanças que antes pareciam distantes. Não são transformações instantâneas, mas são sinais claros. Sua mente já não acelera com a mesma intensidade. Pensamentos que antes dominavam, agora passam mais rápido. Situações que antes te deixavam inquieto, começam a ser enfrentadas com mais calma. Você percebe mais espaço entre um pensamento e outro. Mais tempo para escolher como reagir. Isso é sinal de que algo está sendo ajustado dentro de você. A ansiedade não desaparece de forma abrupta. Ela perde força gradualmente à medida que sua mente deixa de alimentá-la. E quanto mais você mantém o posicionamento, mais evidente isso se torna. Você começa a reagir menos, a antecipar menos, a carregar menos. Existe mais leveza no seu dia. Como está escrito em Salmos 55, versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Você começa a viver isso na prática. E no próximo passo, você vai consolidar essa transformação com uma confiança que sustenta sua paz, independentemente das circunstâncias. Agora você chega a um ponto onde tudo começa a se firmar dentro de você. Não é mais apenas um momento de oração. É uma base que sustenta sua forma de viver. A confiança passa a ocupar o lugar onde antes havia insegurança. Isso não significa que os desafios deixaram de existir. Significa que eles já não têm o mesmo poder sobre você. Você não se desestabiliza com a mesma facilidade. Não se perde em pensamentos como antes. Existe algo dentro de você que permanece firme. Essa confiança não vem de você tentar controlar tudo. Ela vem de saber em quem você está confiando. Como está escrito no Salmo 27, versículo 13, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa declaração não ignora as dificuldades.
Ela estabelece uma expectativa diferente. Você passa a olhar para o dia com outra perspectiva. Ao invés de esperar o pior, você começa a confiar que existe cuidado, direção e resposta. E isso sustenta sua paz. Você não precisa mais lutar o tempo todo para se manter equilibrado. A confiança começa a fazer isso por você. E no próximo momento, você vai selar tudo isso com uma declaração final que estabelece paz e direção para o seu dia. Agora, você estabelece o que foi construído até aqui, não como algo passageiro, mas como um posicionamento para o seu dia. Sua mente não está mais desorganizada. Seus pensamentos não estão mais soltos. Existe direção, existe clareza, existe paz. Declare com firmeza: minha mente está em paz. Meus pensamentos estão alinhados. Meu dia está sob direção de Deus. Como está escrito no Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz. Eu não caminho em confusão. O Senhor é a minha segurança. Eu não viverei dominado pelo medo. Tudo aquilo que tentava gerar ansiedade perde força agora. Tudo aquilo que trazia inquietação é substituído por estabilidade. Você não começa mais o dia reagindo, você começa conduzindo. Leve essa consciência com você. Reforce essa verdade ao longo do dia. Permaneça firme nesse posicionamento, porque quando sua mente está alinhada, suas decisões mudam. Quando sua mente está em paz, seu dia flui com mais clareza. Hoje, você não será dominado pela ansiedade. Você será guiado pela paz.